Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Quando eu refiro a todos, eu cumprimento aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão conectados pela nossa live, e que Deus conduza todo esse tempo de culto, de oração, de palavra, de canções, de comunhão, e que Deus possa ministrar, se revelar cada vez mais para cada um de nós. Vamos iniciar fazendo uma oração. Se você quiser e puder fechar os seus olhos. Talvez até agora você não conectou com o Senhor. Talvez até agora o seu pensamento, a sua mente estavam voltados para situações que aconteceram. Mas volta o seu pensamento ao Senhor neste momento. Fala no seu íntimo que você deseja prestar um culto bíblico, autêntico, verdadeiro para com o Senhor. Fala para o Senhor que a única máscara que nós estamos usando é essa visível em nós, que não existe outra máscara, pois nós somos diante do Senhor e nos apresentamos diante do Senhor de uma forma real, única, pois nada pode ser encoberto aos olhos do Senhor. Feche os seus olhos, faça a sua oração para com Deus. Convido o ministério de louvor para que venha à frente. Após a oração, nós vamos cantar ao Senhor. Mas aquieta seu coração. Você que está aqui no templo, você que está na sua casa, no seu trabalho, você que está talvez dirigindo um carro e ouvindo este início de culto, aquieta seu coração, acalma seu coração, faça oração de quietude, faça oração para que o seu coração descanse em Deus. O nosso dia a dia tenta tirar a paz do nosso coração. As lutas, dificuldades, crises, conflitos tentam tirar a paz do nosso coração. Mas quem tem Jesus tem a paz. Quem tem Jesus consegue se aquietar e acalmar, pois Ele é a nossa paz. Como Ele tem cuidado de mim, de você. Como Ele tem cuidado de nós, como família, igreja. Como Ele tem olhado para nós, zelado pela nossa vida. Senhor Deus, nós já estamos na Tua presença, e na Tua presença há delícias perpetuamente. Somente na Tua presença o nosso coração encontra paz. Somente na Tua presença o nosso coração consegue se aquietar. Somente na Tua presença o nosso coração experimenta da esperança. Somente na Tua presença a gente consegue ver além dos nossos olhos físicos. Talvez os olhos humanos conseguem só ver tragédias, tristeza, angústia, desesperança. Mas abra os nossos olhos para que possamos ver, ó Deus, para que possamos ver aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem reservado para nós.
Nós cremos que o melhor do Senhor já veio, que é o teu Filho Jesus. E nós cremos que a partir do melhor do Senhor, que é Jesus, tantas coisas boas podem acontecer com a nossa vida. Muito obrigado por esse tempo de culto. Muito obrigado porque nós estamos voltando. Muito obrigado porque o impedimento, ainda que durou 5 meses praticamente, mas nós estamos aqui na tua casa. E nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos exaltar o Senhor, nós queremos engrandecer a tua pessoa, nós queremos trazer cada vez mais o Senhor para o centro do nosso culto. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o centro de todas as coisas. E nesta noite, Deus, seja o centro da nossa vida, seja o centro da nossa adoração, seja o centro da nossa canção, seja o centro da nossa existência, seja o centro de tudo, Deus, de tudo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua vinda, pela tua vida. Muito obrigado porque o Senhor voltará. E tudo aquilo de bom que nós temos não pode ser comparado com a tua pessoa. Tudo aquilo de bom que os nossos olhos podem contemplar não podem ser comparado com o Senhor. O Senhor é a nossa herança, o Senhor é o bem maior que possuímos, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa satisfação, o Senhor é o nosso contentamento, e nós como igreja queremos experimentar desse contentamento que Tu és. Desde já receba, Jesus, receba a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas canções. Nós estamos diante do Teu trono, Deus, simbolicamente dizendo, nós estamos diante do Teu trono, espiritualmente falando, e diante do Teu trono só nos resta prestarmos um culto ao Rei soberano que Tu és. Por isso abençoa-nos, abençoa cada família representada, abençoa cada idoso, adulto, jovem, adolescente, criança, bebê. Abençoa, Deus, cada um que está aqui nesta noite, e faz de nós homens, mulheres que amam o Senhor acima de tudo. A Tua bênção também sobre aqueles que estão nos seus lares, sobre aqueles que estão conectados, sobre aqueles que estão com desejo de receber a Tua palavra e participar também de um culto a Ti. Abençoa, Deus, os que estão conectados na nossa live. Abençoa, Jesus, a Tua graça sobre essas vidas, a Tua bênção sobre essas famílias, o Teu amor sobre nós. É o que nós suplicamos, é o que nós pedimos, é o que nós oramos, no nome santo de Jesus. Convido a igreja que se coloque de pé e juntos vamos cantar a primeira canção, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Obrigado, Jesus, pela Tua morte. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és o Filho, Tu és o Filho de Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Obrigado porque o Senhor nos encontrou. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Obrigado porque nós
nós conhecemos o Teu amor, Jesus. Naquela cruz se entregou. Obrigado porque o Senhor se entregou. O Teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não pode Um conhecer. amor assim o mundo Mas nós podemos não conhecer esse amor que é Jesus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Aquele que reconhecer que Jesus é Filho de Deus é salvo. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Ele morreu no nosso lugar. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor. Todos os nossos pecados, Venceu a morte, todas as nossas e dores. ressuscitou. O amor assim, O mundo não pode conhecer um amor assim. o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Toda a igreja diz no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Senhor, nós confessamos os nossos pecados no Teu nome que é santo, que é poderoso, que é único e maravilhoso. Nós confessamos os nossos pecados, porque naquela cruz o Senhor morreu, o Senhor levou os nossos pecados, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas preocupações. Muito obrigado porque a cruz é real. Muito obrigado porque a cruz existiu. Muito obrigado porque a cruz não é uma história inventada pelos cristãos, não. Historicamente é comprovado a existência e a realidade de um homem que foi carpinteiro, de um homem que foi surrado, que sofreu, que apanhou, de um homem que morreu nessa cruz que nós acabamos de cantar. Mas um homem chamado Jesus,
que nos trouxe a libertação, um homem chamado Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, um homem chamado Jesus que venceu a morte. Obrigado pela vitória, obrigado pela paz, e certos, convictos desse sacrifício evidenciado e real naquela cruz, é que nós confessamos os nossos pecados em pensamentos, os nossos pecados, ó Deus, em sentimentos, em atitudes, em omissão. Nós confessamos todos os nossos pecados ao Senhor, em nome de Jesus. Ainda de pé, nós vamos continuar adorando o Senhor, mas talvez uma pergunta que já permeou o seu coração, o meu, o nosso coração, é para que nós existimos? E tem uma canção que diz: se não for para te adorar, para que nós existimos? Nós existimos para adorar o Senhor. Nós fomos criados por Deus para bendizer o Senhor. Nesta vida nós ganhamos dinheiro, nesta vida nós trabalhamos, nesta vida nós construímos famílias, nesta vida a gente experimenta de tanta coisa boa, mas nós nascemos não apenas para essas coisas, mas a principal e a primordial é que nós nascemos para adorar o Senhor. E se não for esse o nosso desejo, para que nós estamos aqui? Se não for esse o nosso desejo, para que nós existimos? E existem inúmeras maneiras de nós adorarmos o nome de Deus, e uma delas é trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas ao gasofilácio. E você que está conectado na nossa live, você também é convidado a entregar o seu dízimo e a sua oferta via depósito, transferência, da forma que você escolher, tendo entendimento que dizimar e ofertar também faz parte de um culto de adoração ao Senhor. Então nós vamos cantar: se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te adorar, por que eu estou aqui? Por que você está aqui, meu irmão? Você está aqui para que a sua semana seja boa? Nem sempre acontece isso. Às vezes a gente cria essa ilusão: eu vou no culto domingo porque a minha semana vai ser boa. Nem sempre é assim. Tem domingo que a gente vem ao culto e é uma semana difícil, mas a gente vem ao culto para bendizer, para exaltar aquele que cuidou de nós nesta semana que finalizou ontem, e aquele que cuidará de nós nesta semana que inicia hoje. Nós nascemos para adorar, para bendizer, para engrandecer o nome do Senhor. Então nós vamos cantar, e você que está aqui terá a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta, e você que está em casa também tem a sua oportunidade via transferência e depósito. Vamos continuar bendizendo o nome do Senhor? Acho que esse é com palmas. Com palmas, vamos lá, gente. Nós temos um impedimento talvez de cantar, e mesmo assim nós estamos cantando. Agora as nossas mãos não estão impedidas, então vamos bater palmas. Sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque
porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, eu quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, a tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Toda a igreja. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia. Senhor, estou aqui. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, ofertas, pela vida do nosso irmão, pela vida da nossa irmã. Vou pedir ao nosso irmão Rafael que faça essa oração, agradecendo a Deus. Deus eterno, soberano, em nome de Jesus, ó Pai, queremos te agradecer nesse momento, ó Pai, pela vida dos ofertantes, dos dizimistas, ó Pai, aqueles a qual o Senhor escolheu, e é o Senhor quem toca no coração, ó Pai, para ajudar a tua obra financeiramente, ó Pai. Queremos te agradecer por a vida de cada um desses, que o Senhor abençoe, que o Senhor nunca deixe faltar, e daqueles também que não puderam contribuir hoje, que o Senhor dê condição, dê meios, dê estratégias, ó Pai, a cada dia. Que o Senhor toque nos corações, porque não é o homem, Pai, que persuade, mas é o Senhor, Pai, que invade o coração e quem toca. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 30 nos convida a bendizer e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Então, à luz desse Salmo, vamos agradecer ao Senhor, deem graças ao nome dEle.
Esse amor que é eterno, isto é, dura para sempre, ele é poderoso. Tem coisas na nossa vida que só são mudadas, transformadas por causa do amor de Deus, porque o amor de Deus é eterno e o amor de Deus é poderoso. Essa próxima canção é uma canção muito antiga, é uma canção do Diante do Trono, e essa canção trata exatamente essa questão: poder do amor de Deus, poder do teu amor. Deixa o amor de Deus envolver o seu coração nesta noite. Às vezes nosso coração é envolvido por tanta coisa, não é verdade? Às vezes nosso coração é iludido por um amor mal correspondido. Às vezes nosso coração é atraído por coisas que não são do Senhor. O nosso coração, que é enganoso, se envolve com tantas coisas negativas. Mas nesta noite, esse amor de Deus, este amor que é poderoso, quer envolver o nosso coração. Muitas vezes nós temos a ideia de que nós envolvemos Deus nos nossos projetos, planos e sonhos. Nós traçamos tanta coisa no aspecto de casamento, no aspecto profissional, e no final de todo o nosso projeto nós falamos: agora me abençoa, Deus. Deus não é alguém que deseja apenas no final de tudo derramar bênção sobre você, não. Deus é alguém que deseja participar do início ao fim de uma história que Ele mesmo tem para cada um de nós. Não somos nós que envolvemos Deus nos nossos negócios, mas é Deus que nos envolve com amor, graça e misericórdia dEle. E a vida que Ele tem para nós é melhor do que qualquer tentativa e possibilidade de vida sem Ele. Por isso, reflita nesta canção e peça para o Senhor envolver o seu coração, porque Ele está junto a mim, Ele está junto a você, Ele está junto a nós. O maior interessado na nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar? fraquezas que há em mim podem ser vencidas. Deus vence as nossas fraquezas no poder do teu amor. Deixa Deus te envolver nesta noite. Junto a ti, teu amor me envolve. Envolve-nos, ó Deus. Envolve-nos com teu amor. Atrai a mim, para o teu lado está. Atrai-nos para o teu lado. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vamos cantar novamente. E você vai fazer essa oração para Deus. Faça dessa canção a sua oração. Transformar meu ser Transforma-nos, ó Deus. no fluir da graça. Só a tua graça pode nos transformar. Só na tua graça a gente se encontra. Senhor
cobre. que as fraquezas que há em mim Todas as nossas fraquezas podem ser podem vencidas ser vencidas por causa do poder do teu amor, Jesus. no poder do teu amor. Canta para Jesus, faz essa oração para Jesus. Junto a ti, teu amor me envolve. Peça para Ele te atrair. Atrai a mim, para o teu lado estar. Nós esperamos por ti, Jesus. Espero E nós subiremos contigo. e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor. Queremos conhecer o amor que tu és. Pai meu, vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve. Atrai a mim, para o teu lado estar. Nós queremos andar lado a lado com o Senhor. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Senhor Deus, nós entregamos esse momento de louvor com esta oração em forma de canção. E pedimos a Ti, Deus, que o Senhor nos envolve com o Teu amor, que o Senhor nos atraia para perto de Ti, pois sem o Senhor não há vida, sem o Senhor não há sentido de vida, sem o Senhor é inútil viver, mas com o Senhor todas as coisas têm sentido para nós. Com o Senhor, Deus, a nossa existência tem um propósito e finalidade. Por isso, em nome de Jesus, receba esse momento de louvor e adoração no Teu nome. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Podeis se assentar. As crianças podem ir com a professora Níbia. E os adultos são convidados a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Você pode abrir em Mateus, no Evangelho de Mateus, percorrer algumas páginas para trás de Mateus, né?
Você vai cair em Malaquias, Zacarias, e assim a gente chega em Ageu. Ageu capítulo 2. Talvez você nunca ouviu falar desse livro. Talvez você nunca leu esse livro. Talvez você deve estar se perguntando, isso é de comer, beber, isso tem na Bíblia? Tem na Bíblia. Foi um profeta chamado por Deus para reconstruir algo que tinha sido destruído. Um profeta que foi chamado por Deus para encorajar um povo desanimado, um povo com prioridades invertidas. Um profeta que tem como o nome Ageu e o significado deste nome como festa, ou festivo, ou festival, fazendo uma alusão ao nascimento desse profeta. Tudo indica que ele nasceu num período festivo do povo de Deus, e por isso que foi colocado nesse profeta o nome de Ageu. E que esse profeta seja instrumento de Deus, e que esse livro, constituído de 2 capítulos, seja um instrumento de Deus para despertar o nosso coração, para encorajar o nosso coração, para fazer com que vivamos uma vida com propósito, uma vida com finalidade, uma vida que realmente reflita a glória, a imagem do Deus Todo-Poderoso. Como nós cantamos, nós estamos aqui para adorar o nome do Deus Todo-Poderoso. E nós adoramos de várias formas. E nós adoramos o Senhor quando nós abrimos o nosso coração para receber a sua palavra. Receba a palavra do Senhor nesta noite, por intermédio do profeta Ageu, a partir do capítulo 2, versículo 1, diz assim: No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira,
diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Nós temos conversado alguns domingos a respeito desse livro, conhecido como o livro de Ageu. E nos 2 encontros anteriores, nós falamos a respeito da mensagem principal partilhada por esse profeta. Mensagem que veio direto da boca de Deus. E a mensagem principal que veio direto da boca de Deus, por intermédio do profeta Ageu, era que o povo que tinha voltado da Babilônia, de um período exílico, esse povo estava sendo encorajado a reconstruir o templo de Salomão que foi destruído. Esse povo está sendo exortado por Deus, através do profeta Ageu, a reconstruir a casa do Senhor, a reconstruir o símbolo do povo judaico, a reconstruir o ambiente onde Deus se manifestava de uma forma única, bela, poderosa, salvífica, um ambiente onde Deus ministrava o coração do povo que Ele mesmo escolhera. Ageu foi chamado por Deus para exortar um povo que até então tinha desanimado para com a casa do Senhor. Só para contextualizar e para que não seja cansativo para você que tem vindo todos os domingos, Ageu é um livro pós-exílico. O que é um livro pós-exílico? Depois do exílio, obviamente. E Ageu, como profeta, volta com uma parte do povo de Deus. Esse povo que tinha sido levado para a Babilônia quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Salomão e levou consigo muitos judeus. Esse povo viveu durante 70 anos na Babilônia. Só que esse povo vivia de uma perspectiva, expectativa e esperança de que após os 70 anos voltaria para Jerusalém e adoraria o Senhor no templo. Então era nessa esperança que o povo vivia na Babilônia. E os 70 anos chegaram e Deus usa os seus planos, seus objetivos, as suas ações, para que esse povo volte agora para a cidade de Jerusalém e reconstrua o templo que foi destruído. E Ageu é o profeta da vez, Ageu é o profeta do momento. Só que esse povo, quando chega, lança os alicerces, mas o tempo vai passando e esse povo vai ficando desanimado para com aquilo que Deus tinha chamado para que eles fizessem. E esse povo vai cuidando agora das suas próprias casas, dos seus próprios interesses, dos seus próprios objetivos, dos seus próprios planos e sonhos. Enquanto a casa do Senhor está desprezada, abandonada, deixada de lado. E é exatamente nesse contexto que Deus levanta o profeta Ageu para exortar esse povo, dizendo: vocês estão cuidando de suas próprias coisas e deixando as coisas de Deus de lado. E o povo, Zorobabel, que era o líder político da época, Josué, que era o líder eclesiástico da época, e todo o povo atenderam a voz do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, e disseram: agora então nós vamos reconstruir o templo de Salomão. Agora nós vamos reconstruir, agora nós vamos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Agora nós vamos participar daquilo que Deus deseja fazer nesse momento, nesse contexto, nesse período histórico. Agora nós vamos participar. E assim o povo atende à voz do Senhor e começa a trabalhar para que isso aconteça. Só que o tempo continua passando e aquelas pessoas vão desanimando novamente. Contextualizando para nós e fazendo com que o texto bíblico se torne mais próximo da nossa vida. Talvez isso já aconteceu conosco, em algum momento da nossa caminhada cristã.
Talvez naquele primeiro amor, talvez naquele período que Jesus nos encontrou, o nosso coração estava aquecido, o nosso coração estava encorajado, o nosso coração estava disposto a fazer as coisas para Deus, a cuidar das coisas de Deus, mas o tempo foi passando, a semente foi ficando sufocada no nosso coração, e a saída que nós encontramos foi cuidar das nossas próprias coisas, dos nossos próprios interesses, e deixando as coisas de Deus de lado. E Deus usa a sua palavra para despertar um povo que até então estava com medo, desanimado, abatido, sem perspectiva, sem esperança, sem expectativa de vida, sem vontade de ver as coisas de Deus desenvolvendo na história, porque o tempo foi passando e o coração daquele povo foi esfriando e as coisas de Deus foram ficando de lado. E a palavra de Deus, pela segunda vez, vai ao encontro do coração desse povo, a partir do versículo 1, dizendo assim: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. A esperança da humanidade é que a palavra do Senhor vem ao nosso encontro. Nesse contexto desanimador, nesse contexto onde o povo estava com medo, nesse contexto onde o povo estava sendo saudosista, esse povo estava pensando e imaginando o templo de Salomão, que foi feito de uma forma única, que ninguém mais construiria um templo como Salomão construiu, pois era um homem sábio, era um homem rico, e ele construiu direcionado por Deus, sendo orientado anteriormente pelo seu pai Davi. Ele construiu um monumento, ele construiu o templo do Senhor com as melhores coisas da época, e esse povo tinha participado. Agora esse povo está convivendo com a situação de reconstruir algo sem recursos. Tudo indica que esses filhos de Deus, esses servos do Senhor, estavam com a sua mente no passado, dizendo a seguinte frase: nós não vamos reconstruir como era bom, como era gostoso. E talvez é o sentimento de muitos de nós. Como a igreja era boa na época da minha juventude. Como que a igreja era gostosa na época que tinha muitos jovens. Como que a igreja era boa na minha época. O saudosismo passa a ser pecaminoso quando a gente lembra do passado, e essa lembrança do passado tem nos impedido, tem nos enfraquecido, tem feito de nós homens e mulheres que não querem fazer a diferença no tempo presente. Só vai ser uma pessoa saudosista, mas uma pessoa que não consegue fazer a diferença no tempo presente. Ah, como foi bom, agora não é. Ah, como foi gostoso, agora não é mais. Ah, como fez parte da minha vida, mas agora não faz parte da minha vida mais. E o chamado de Deus não está restrito ao tempo, e muito menos ao tempo passado. Nós aprendemos, nós desfrutamos de coisas boas no passado, mas Deus tem nos chamado para o tempo presente. Deus tem nos chamado para que o nosso coração seja encorajado pela sua palavra, para que possamos participar daquilo que Ele já está fazendo, para que possamos interagir com aquilo que Ele tem realizado na história. E o interessante é que nesse primeiro versículo diz que veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Isso aqui é graça de Deus, é misericórdia do Senhor, é cuidado de Deus para com a nossa vida. Pois mesmo diante do nosso desânimo, da nossa tristeza, mesmo diante da nossa decepção, mesmo diante da nossa falta de prioridade para com as coisas de Deus, à luz do povo que aqui estava vivendo, a palavra do Senhor vem ao nosso encontro. E a palavra do Senhor vem ao nosso encontro não para nos amaldiçoar,
Pois a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Então a palavra vem ao nosso encontro para nos abençoar. A palavra vem ao nosso encontro para nos fazer pessoas que andem nos caminhos do Senhor. Pessoas que entendem o que é viver no centro da vontade de Deus. A palavra vem ao nosso encontro para nos livrar de tantas coisas erradas que nós trilhamos por causa do nosso coração enganoso. Ai de nós, se Deus permitisse que nós fizéssemos tudo que nós queríamos, porque o nosso coração é enganoso, a nossa natureza é pecaminosa, nós desejamos sempre o caminho oposto daquele que Deus tem para cada um de nós. Mas a esperança para o nosso coração é que a palavra vem ao nosso encontro. É essa palavra que não permite que nós andemos por caminhos tortuosos, errados, pecaminosos. É essa palavra que cuida de nós. E louvado seja o Senhor, porque essa palavra foi ao encontro daquele povo desanimador, daquele povo amedrontado. Mas a palavra do Senhor nesse texto foi ao encontro daquele povo, reportando algumas promessas. Como é bom nós sermos o povo da promessa. Qual é a maior promessa que nós esperamos? A maior promessa que nós cristãos esperamos é a volta do Senhor Jesus Cristo. A volta do Senhor Jesus Cristo é melhor do que um casamento esperado, embora o casamento esperado em Deus é algo muito bom, prazeroso, maravilhoso, mas não pode ser comparado com a volta do Senhor Jesus. Então a maior promessa que nós esperamos é a volta do nosso Senhor. E esse texto encontra-se algumas promessas. E a primeira promessa é no versículo 4, parte B, quando o próprio Deus fala: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Como eu disse, Ageu é um instrumento para que o povo seja despertado a trabalhar para Deus. Só que Deus é tão gracioso que convoca esse povo a trabalhar, mas dá uma promessa para este povo dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O nosso trabalho na obra do Senhor tem como motivação a presença de Deus. O nosso trabalho para com a obra de Deus tem como motivação a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, trazendo para a minha vocação pastoral. Se eu fizesse as coisas para Deus, baseando e tendo como motivação pessoas, eu já estaria frustrado na vida, porque da mesma forma que tem pessoas que nos animam, tem pessoas que nos desanimam. Da mesma forma que tem pessoas que nos colocam para cima, tem pessoas que tentam nos colocar para baixo. Mas eu tenho uma boa notícia para mim e para você, para que você não se sinta culpado. A minha maior motivação em ser pastor, a minha maior motivação em participar da obra que Deus está realizando é a própria presença de Deus. Por isso que a nossa motivação como igreja, a nossa motivação como povo, tem que ser a presença do Senhor. E é essa promessa que Deus está fazendo para o seu povo. Trabalhai, trabalhai porque eu sou convosco. Que é promessa mais rica do que essa? Você trabalhando para Deus, e ó, Deus está do meu lado. Oh, Deus está à minha frente, Deus está à minha retaguarda, Deus habita no meu coração pelo Espírito Santo. Que é promessa mais rica, mais poderosa, mais linda, mais encantadora. Essa promessa de Deus nos torna pessoas melhores, pessoas mais otimistas, sim, pessoas que aproveitam das oportunidades para que o reino de Deus seja compartilhado, pessoas destemidas. Muitas vezes nós temos medo de fazer algumas coisas para Deus, mas quando Deus fala: eu estou convosco, eu estou com você, não temas porque eu sou contigo, não te assustes,
nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu que te sustento pela minha destra fiel. Essa é a nossa motivação, é a presença de Deus na nossa vida. Mas existe uma outra promessa no versículo 5, quando ele diz: o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Só que antes dessa promessa, ainda no versículo 5, ele vai dizer: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Olha como que a gente entende esse versículo de forma simples e rápida. O que Deus está dizendo? Eu dei uma palavra quando vocês saíram do Egito. Por causa da minha aliança, eu dei uma palavra para Moisés. E qual que foi minha palavra para Moisés e para com o povo? Eu estarei convosco durante a caminhada, a peregrinação. E agora está dizendo: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saís do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Ele está dizendo para esse povo: vocês têm uma caminhada, vocês têm uma construção, vocês têm uma jornada, vocês têm um desafio. Vocês foram chamados para reconstruir o templo que foi de Salomão, o templo de Deus que Salomão construiu. Vocês vão ter uma jornada de lutas, dificuldades, mas da mesma forma que eu direcionei o povo que saiu do Egito por aquele deserto, eu vou direcionar a vida de vocês. E da mesma forma que Deus direcionou a vida do povo aqui em Ageu, Deus direciona a nossa vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. É Deus quem direciona a nossa vida. É Deus quem nos direciona quando Ele mesmo coloca no nosso coração o desejo de trabalharmos para Ele. E quando eu falo trabalharmos para Ele, eu não quero que você abandone tudo e venha trabalhar na igreja. Não é nada disso. O reino de Deus está acima da igreja. O reino de Deus está acima de tudo aquilo que a gente faz aqui. O reino de Deus é maior do que todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, eu não estou te dando carta branca para você fazer tudo e nunca fazer nada para a igreja. Porque Deus nos chama para trabalharmos, e a nossa motivação é a presença dEle. Eu estou convosco, que o meu Espírito habitará no meio de vós, não temais. Mas existe uma terceira promessa, versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha que contradição, entre aspas. Eu acabei de falar para vocês que ninguém mais construiria um templo como Salomão construiu, porque foi Deus quem ordenou que construísse. O contexto aqui de Ageu é totalmente diferente do contexto de Salomão. Salomão tinha muito dinheiro, o povo se empenhou, eles eram motivados por Deus, mas eram motivados também pela palavra de Davi, quando orientou Salomão, seu filho. Só que aqui o povo não tinha recurso, o povo não tinha disposição, o povo não tinha ânimo. E é exatamente diante disso que Deus fala: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Como assim? A glória desta última casa será maior que a da primeira, será maior que aquilo que Salomão construiu. Como assim? Nós precisamos entender que a profecia bíblica, ela tem duas vertentes. Na verdade, ela contém mais, mas duas vertentes principais. A profecia se cumpre no momento histórico que ela foi dada, mas a profecia aponta para algo maior, melhor e mais belo, que é a pessoa de Jesus Cristo. E vocês lembram quando Jesus, em um dos seus sermões, ele está aconselhando os seus discípulos e olhando para o templo e falando assim: dentro de 3 dias não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos espantam: mas como assim? Demorou tantos anos para construir esse templo, e como que em 3 dias pode destruir? Só que eles não entenderam que Jesus estava falando de um outro templo. Jesus não estava falando de parede, Jesus estava falando do seu próprio corpo. E é por isso que ele fala: eu morrerei, mas em 3 dias eu ressuscitarei. Ele está dizendo do corpo dele, está dizendo do templo dele. E essa profecia está dizendo exatamente isso. A glória desta última casa, referindo-se a Jesus, será maior que a da primeira. Aquilo que Salomão fez, proporcionou para com o seu povo, Jesus fez de uma forma maior, mais bela, mais poderosa.
E é por isso que nós precisamos ter esperança, não numa pessoa, mas na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que a glória será maior que a da primeira? Porque o templo no Antigo Testamento era reservado para o povo judeu adorar o Senhor. No Novo Testamento, isso já abrange algumas nações. Na verdade, abrange todas as nações. Agora, os gentios têm oportunidade no reino de Deus. Por isso que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, pois a primeira era reservada para um povo, a segunda é reservada para todos os povos, isto é, todas as pessoas têm a oportunidade de chegarem diante do trono da graça. Então, qualquer pessoa que chegar para esta igreja tem a oportunidade de se aproximar do trono da graça, e nós não podemos impedir, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É Jesus Cristo, é o Deus encarnado. E ele fala que neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Como nós precisamos de paz. Como que o nosso coração precisa de quietude. Como que o nosso coração precisa de tranquilidade. Às vezes a gente passa a semana toda com o nosso coração angustiado, em conflito, com medo, incrédulo em muitas coisas. E como que o nosso coração precisa de paz. E o nosso Jesus tem essa paz. O Deus Todo-Poderoso promete paz para nós. E nesta segunda casa, neste lugar, darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Você pode sair daqui nesta noite com o coração cheio de paz, ainda que a situação não mude, ainda que os conflitos permaneçam, mas o seu coração pode transformar de uma paz única que somente o Deus Todo-Poderoso tem para cada um de nós. Mas já estou partindo para o final. Observem comigo novamente o verso de número 4. Diz assim: ora, pois ser forte, quem? Para vocês participarem. Zorobabel, diz o, e ser forte quem? Filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo, ser forte, diz o Senhor. E duas coisas que Deus fala para esse povo: ser forte e trabalhai. Essa palavra ser forte é sejam corajosos. E na estrutura hebraica, todas as vezes que um hebreu queria enfatizar algo, ele não colocava no superlativo. Por exemplo, sabe aquela alegria que você tem, que ultrapassa a alegria normal que nós temos? Aí como que a gente fala? Eu estou felicíssimo. Na estrutura hebraica não tem o superlativo. Então não tem como eles falarem, eu estou felicíssimo. Mas a forma deles enfatizarem é a repetição. E aqui, a estrutura nos sugere, nos traz 3 vezes a palavra ser forte. Ou seja corajoso. E ele está dizendo, seja corajoso, Zorobabel, o líder político de Judá. Ser corajoso, ou seja corajoso, Josué, o líder eclesiástico, sumo sacerdote. E ele fala também, seja corajoso, todo o povo da terra. Deus está dizendo, não basta apenas uma ala ser corajosa. É necessário que todo o meu povo seja corajoso, para que o propósito divino se cumpra na história da humanidade. Sabe quando essa cidade vai se render aos pés do Senhor Jesus? É quando nós, não é não são 2, mas quando nós, como povo, como família, como igreja,
aceitarmos a palavra que vem ao nosso encontro, olha a promessa de Deus, e nós sermos corajosos para trabalharmos para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. As famílias estão sedentas. Nesse momento de pandemia, quantas famílias estão com o coração fértil para receberem a palavra, a boa semente de Deus. E Deus conta comigo e com você, Deus conta com a sua igreja, Deus conta com o seu povo, para nós trabalharmos para a honra e glória dele. Como eu já disse, tendo como motivação a sua presença. Mas por último, verso de número 6 e 7, e assim eu encerro com esses dois versos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Uma das causas pelas quais esse povo estava desanimado é porque o povo não tinha recurso. E Deus está chamando esse povo para reconstruir. Deus chama um povo que não tem recurso, mas quem concede os recursos é o próprio Deus Todo-Poderoso. E aqui no verso número 7 ele está dizendo exatamente isso: farei abalar. Vocês estão desanimados porque não têm recursos? Vocês estão desanimados porque são uma igreja pobre? Vocês estão desanimados porque não tem pessoas com dons e habilidades? Vocês estão desanimados porque tem se criado um povo saudosista? Vocês estão desanimados porque a pandemia chegou? Vocês estão desanimados? Eu farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem traz recursos é o próprio Deus. Quem envia recursos é o próprio Senhor. E algo que tem queimado no meu coração, que eu tenho orado para que, se for da vontade de Deus, aconteça, é que a nossa igreja se expanda cada vez mais. É que a nossa igreja tenha, não por causa de números, mas que a nossa igreja possa arrebanhar cada vez mais pessoas que estão perdidas nesta cidade de Boa Esperança. Uma cidade que tem mais ou menos 40 a 45 mil habitantes. O povo de Deus não pode reunir com 100, 150 pessoas. Ah, mas eu tenho medo, pastor. Ah, eu não tenho habilidade, pastor. Ah, eu estou desanimado porque me feriram. Ah, pastor, eu só consigo lembrar das coisas boas que aconteceram. Agora, eu só vou participar de um culto, ficar no banco e voltar para casa. Tudo bem, Deus te abençoe. Mas eu quero dizer para vocês que Deus enviará recursos, Deus enviará pessoas que têm dons, que têm habilidades. E participar daquilo que Deus vai fazer nesta cidade não é obrigação, é um privilégio para nós. E Deus precisa nos despertar. Deus precisa incendiar o nosso coração de uma forma que o nosso desejo vai ser ganhar almas para Ele. Vai ser arrebanhar pessoas que estão perdidas nesta cidade de Boa Esperança. Nós precisamos fazer a oração de John Knox, quando ele subia nas montanhas da Escócia, e a rainha dessa Escócia ficava com medo dele, e ele subia nas montanhas e fazia oração para com Deus: dai-me a Escócia, senão eu morro. Ao ponto da rainha da Escócia falar: eu tenho mais medo da oração deste homem do que todo o meu exército. Tenta imaginar essa cidade falando para nós.
ali é um povo temente a Deus. Ali é um povo que realmente encarnou a mensagem do Evangelho. Mas para isso, nós precisamos ter o nosso coração encorajado por Deus, exortado pelo Senhor, pois é um privilégio participarmos daquilo que Deus está fazendo na história da humanidade. É um privilégio poder você poder entrar numa família, fazer uma oração e um casal restituir o seu relacionamento. É um privilégio você entrar numa casa, orar por uma pessoa e Deus te usar para que esta pessoa seja curada ou curado. É um privilégio você entrar numa casa e se deparar com uma pessoa totalmente sem esperança e orar por ela e o coração dela ser tomado por esperança. É um privilégio para mim e para você. E não é um trabalho para Zorobabel apenas, não é um trabalho para Josué apenas, mas era um trabalho para Zorobabel, para Josué e para todo o povo. Você faz parte desse trabalho de Deus. Você faz parte disso que Deus deseja fazer nesta cidade. Que Deus possa despertar o nosso coração e que a nossa igreja possa se expandir cada vez mais. Que pessoas possam vir, que Deus possa enviar recursos, que Deus possa enviar pessoas. Aquelas pessoas que precisam ser amadas, cuidadas, guardadas, protegidas, valorizadas. Aquelas pessoas que precisam de esperança, de oportunidade. E nós, como povo de Deus, nós vamos abraçar essas pessoas, nós vamos acolher essas pessoas. Porque é isso que Deus espera de nós. Porque Deus em Cristo nos acolheu. Deus em Cristo nos aceitou. E Deus tem uma promessa para nós como igreja. E Deus cumprirá esta promessa de que a nossa igreja crescerá cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Nem todos participaram disso que Ageu propôs para o povo. Mas aqueles que participaram foram suficientes para aquilo que Deus queria fazer. Você deseja participar daquilo que Deus já iniciou? Feche seus olhos e faz a sua oração para com Deus. A palavra nos confronta, nos exorta. A palavra mexe com o nosso coração. É tão bom quando a palavra mexe com o nosso coração. Tem muitos movimentos que fazem um esforço danado para mexer com o sentimento das pessoas. A palavra não faz isso. A palavra ministra o nosso coração por ser a palavra de Deus. E Deus deseja levar coragem para o seu coração. Você tem sido chamado por Deus. Ageu se deparou com falta de recursos. Ageu se deparou com um povo desanimado. Ageu se deparou com um templo destruído. Mas Ageu também se deparou com a palavra de Deus. E o que prevaleceu foi a palavra de Deus. O que vai prevalecer na nossa vida é a palavra divina. Não tenha medo, minha irmã. Não seja incrédulo, meu irmão. Você que tem pensado em entregar sua vida totalmente para Jesus, mas tem medo e fica preocupado com aquilo que a sociedade vai dizer, com aquilo que os seus amigos vão falar.
Você que é mais preocupado com a sua reputação e por isso não se lança nos braços de Jesus. Jesus está dizendo para você nesta noite: a vida que eu tenho para você é melhor do que qualquer tentativa e possibilidade de vida. Se lança numa caminhada de fé com Jesus. Você não se arrependerá de viver uma vida com Ele. Onde você tem colocado a sua prioridade? Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem depositado a sua confiança? Onde você tem colocado a sua expectativa? Talvez você tenha feito de tudo pensando no melhor do seu filho. E o melhor para o seu filho é quando você ensina a palavra de Deus para ele. Não existe coisa melhor. Talvez você tenha se esforçado tanto para viver uma vida que os seus olhos contemplaram, que o seu coração deseja. Talvez você tenha se esforçado tanto, mas não tem experimentado dos frutos, porque sem Deus não existe frutos. Deixa Deus frutificar na sua vida. Esse povo não tinha recurso, e Deus fez abalar o céu, a terra seca. Deus fez abalar as nações, e as nações que não tinham nada a ver com Deus, começaram a enviar recursos, para que o povo de Deus reconstruísse o templo. É Deus quem faz tanto querer como realizar. Deus faz tudo por nós, em nós, através de nós. É Deus quem faz. E quando não tinha mais esperança para nós, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar e nos trazer esperança. Quando parecia que não tinha mais solução, quando parecia que não tinha mais jeito, a cruz revelou que existe esperança. Existe esperança para o seu casamento. Existe esperança para a sua família. Essa crise tão intensa e profunda que você está passando, seja em qual área for, Deus pode transformar em bênção. Sinta incapaz, limitado ou limitada, impotente. Talvez você se sinta sem recursos, mas Deus abala os céus. Deus abala a terra, Deus abala o coração daquele que está insensível, duro, orgulhoso, para mudar a sua história, seja qual área for que você tem passado por crise. Deus pode fazer isso. Entrega a sua oração para Deus. Pega a crise nesta área e fala: Deus, faz um milagre no meu casamento. Faz um milagre na nossa família. Faz um milagre no meu coração. Faz um milagre curando o meu físico. Peça isso ao Senhor. Pois Deus é poderoso para fazer
muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Senhor Deus, continua cuidando da sua igreja. Continua cuidando do seu povo que aqui está presente e daqueles que estão conectados. Continua transformando o nosso coração. Continua transformando a nossa vida segundo a imagem do teu Filho Jesus. Continua cuidando, Deus, dessa situação que tem se tornado cada vez mais difícil para nós. Seja uma crise conjugal, seja um relacionamento difícil entre pai e filho e vice-versa. Cura, Deus, cura casais, cura o coração dos filhos, transforma o coração dos pais, cura a tua igreja, Jesus. Nós queremos olhar para o nosso passado e só agradecermos o Senhor pelo passado que tivemos, mas não queremos usar o nosso passado para nos limitar no tempo presente, dizendo, como foi bom, agora não é mais. Não. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aquilo que o Senhor fez foi bom, maravilhoso, mas o Senhor tem coisas preciosas para nós aqui e agora. E o Senhor terá coisas preciosas para a geração que seguirá a nossa. Porque o Senhor tem uma história linear para a humanidade. E nós fazemos parte de um momento desta história. E nós queremos fazer parte de uma forma eficaz e efetiva, para que o teu nome seja glorificado, engrandecido e exaltado. Ajuda-nos, ó Deus. Abala o céu, a terra, abala o que for preciso, mas ajuda-nos, em nome, para a glória do teu Filho Jesus. Cuida do nosso coração. Oramos também pela Jéssica Oliveira, Pai, pedido de oração da nossa live. Abençoa a Jéssica, transforma seu coração, cuida da sua família, cuida da sua história, Deus, que no momento oportuno, ela e toda a sua família possam estar aqui te adorando, bendizendo, exaltando o Senhor de forma presencial. Oramos também, ó Deus, pela vida do pastor Luiz Ricardo. O Senhor sabe o que ele tem passado, quanta luta, dificuldade, mas o Senhor é o Deus que trabalha nas lutas, o Senhor é um Deus que trabalha nas dificuldades. Assim nós oramos, ó Deus, cuida do pastor Luiz. Oramos também pelos amigos dele, pelos enfermos, Deus, que estão nos lares, por todos que estão doentes. Oramos por aqueles que estão com Covid-19, que haja cura, que haja transformação de cenário, de ambiente, de história. Oramos para que o Senhor console as famílias enlutadas. Só o Senhor pode fazer isso, e faça com que essas famílias passem pelo luto, pois nós não queremos negar o luto, mas nós queremos passar pelo luto com a tua presença, porque é promessa do Senhor que o Senhor estaria conosco todos os dias. Então passa com essas famílias enlutadas em nome de Jesus, e abençoa-nos como igreja, como família e como povo do Senhor. Oramos também, Deus, pela nossa missionária, a qual nós não podemos falar o seu nome, pois vive e trabalha para o Senhor num país de perseguição. Ela tem que falar do teu evangelho escondida, ela tem que pregar a tua palavra, Deus, e não pode deixar ninguém vê-la. Ela tem que esconder a tua Bíblia, mas a boca dela tem sido instrumento para que pessoas te aceitem, para que pessoas se rendam aos teus pés. A boca dessa missionária tem sido um instrumento do Senhor, e nós como igreja oramos para que o Senhor possa aplacar toda a perseguição, para que o Senhor possa usar essa perseguição para que todo esse país, Deus, seja alcançado, transformado e se renda aos teus pés. Pai, em nome de Jesus, usa a vida dessa missionária, usa a vida dos missionários que estão nesse país, ó Deus, para que esse país conheça
o Senhor dos exércitos. Esse exército desse país é como uma formiga diante do Senhor, que é o Senhor dos exércitos. Guarda essa missionária, cerca a vida dessa missionária, em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Bom, somente alguns avisos rapidamente. O primeiro aviso é em relação à nossa feijoada. Ainda temos alguns marmitex que sobraram do nosso almoço de hoje. Nós estávamos vendendo a R$15 e todo o dinheiro arrecadado a gente vai enviar para 4 missionários. Até agora nós arrecadamos com a venda dos marmitex R$1.100. Então nós vamos dividir entre os 4 missionários. Só que nós temos mais ou menos umas 20 marmitas ainda. Algumas completa, né, Sandra? Algumas têm arroz e a feijoada. Outras só têm a feijoada. Mas o valor único é R$10. Então, assim, talvez você queira comer uma feijoada agora ou amanhã, pegue essa feijoada, tendo a certeza que esse dinheiro, esses R$10 que você vai comprar essa feijoada, será agregado aos R$1.100 que nós já arrecadamos e enviado para os nossos missionários, tá certo? É o nosso ministério SAF que está cuidando dessa feijoada. Então abençoa, irmãos, vamos tentar acabar com essas marmitas. Talvez você não vai comer hoje, talvez você está numa dieta brava aí, talvez você está cuidando do seu corpo, é isso mesmo, continua com a dieta, come, mas faz dessa feijoada o dia do lixo, ou a refeição do lixo, né? Come essa feijoada hoje, ou come amanhã, ou compra e entrega para o seu vizinho, para a sua vizinha. Já começa a fazer missões assim, levando uma feijoada para o vizinho seu amanhã, se caso você não quiser comer. Tá bom? Nós estamos comemorando o mês das missões, continua orando pelos nossos missionários. No último domingo nós tiraremos oferta para os nossos missionários. Então venha preparado para ofertar a esses missionários. Acho que são somente esses avisos. Então nós vamos colocar de pé, vamos orar, encerrando o nosso culto. Louva a Deus pela vida daqueles que estão conectados também na nossa live, no nosso culto. Deus abençoe muito a sua vida, o seu coração, o seu lar, e que o meu desejo é que você se sentiu abençoado pela palavra do Senhor. Eu me encontro à sua disposição e à disposição de todos que aqui estão, para uma visita, uma oração, uma ligação, seguindo todas as recomendações da nossa área de saúde. Tá certo? Vamos orar e assim a gente encerra em nome de Jesus. E após o encerramento, eu vou pedir para a nossa equipe de comunicação colocar um louvor. Tá certo? Para a gente sair nesse espírito de adoração. Não teremos ainda os nossos cumprimentos, portanto, não irei na porta cumprimentá-los, mas chegará o dia em que isso será possível novamente. Vamos orar e assim a gente encerra? Senhor, nós te agradecemos por tudo que aconteceu no culto de hoje. Muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua compaixão e pela tua palavra que veio ao nosso encontro. Assim abençoa todos que aqui estão, as suas famílias, aqueles que estão conectados e também as suas famílias, e que possamos viver esta semana guardados, amados, protegidos, cuidados pelo Senhor, e que esta palavra realmente encarne no nosso coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Deus o Filho e o consolo do Deus Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.